Nosso encontro anterior e o primeiro, eu acho que eu fiquei devendo uma palavrinha sobre cenários para a imprensa. Então, rapidamente, o que é isso? Com isso, a gente não quer prever um número especificamente, mas a gente quer projetar um possível caminho que possa acontecer. Esse possível caminho vai gerar, melhor dizendo, alguns futuros que a gente chama de futuros plausíveis porque baseados em hipóteses possíveis, acreditáveis e relevantes, como são as que nós estamos adotando. Com isso, surge esses cenários como uma forma de colocar para o tomador de decisões, no caso, nosso aqui, o gestor público, a possibilidade de ocorrências futuras para que ele, hoje, tome as medidas necessárias para melhor enfrentar esse futuro. Então, eu queria deixar essa breve mensagem, que eu acho que faltou no nosso encontro anterior, sobre o que é cenário. Cenário não é bola de cristal, mas cenário são as possibilidades que podem acontecer nesse futuro breve. Adentrando nosso objetivo aqui, vocês estão vendo lá no boletim extraordinário 5, o cenário do Estado, com essas projeções, cenário A, B e C, lembrando que o cenário A nosso é o chamado otimista, o B o moderado, o C o pessimista. Mas tem alguns números aí, a gente pode, na hora das perguntas, explorar esses e outros, mas eu queria focar esse gráfico aqui. Olha que interessante as informações desse gráfico aí. Esse gráfico está mostrando, mês a mês, cenários que foram elaborados e a variação de cada cenário da receita total. Percebam que, lá em março, para o que está em junho, os cenários C, curva vermelha, e o cenário B, mais ou menos uma curva cinza aí, eles estão se aproximando, inclinando para o cenário A, que é o cenário otimista. E o cenário A, em junho, ele já está querendo se inclinar para uma situação melhor, vamos dizer assim. Bom, o que aconteceu nesse espaço de tempo aí para a gente sair lá de março para chegar em junho numa situação dessa? Vamos lembrar que em março, quando os cenários foram feitos, o grau de incerteza de variáveis econômicas e de finanças públicas, receitas, despesas, era enorme. Por exemplo, lá em março, estava se falando em quedas do PIB de até 10%. Né? Lá em março, nós não tínhamos definição se ia ter ajuda da União, de que forma viria. Então, a gente trouxe como uma hipótese a recomposição, que era o que era dito na época, do ICMS em 3 meses ou até mais alguns meses, dependendo do cenário. E aí a história foi, os fatos foram acontecendo, as definições foram ocorrendo, veio abril, veio maio, chegamos em junho, então, com essas incertezas clareadas. Em junho, é um cenário, então, que a gente fala que é mais o realista possível. Por quê? Em relação aos anteriores. Por 2 fatos principais. Essas definições de que tipo de ajuda, como seria esse tipo de ajuda, se definiu, e já temos, nos dados de até junho, 3 meses de dados refletidos nas finanças públicas do período da pandemia, abril, maio e junho. Então, nós já temos 3 meses de dados nas finanças públicas com a repercussão da pandemia nessas finanças. Então, isso ajuda muito na projeção de cenários. Por isso, então, que de lá para cá, houve uma substancial ajuda da União, fez a diferença, mais do que suplantou a queda do ICMS, por isso aí essa melhora considerável no cenário. Também os dados da economia, eles surpreenderam, abril parece que foi, tem sido,
o fundo do poço, então a economia já mostra uma retomada. Para os senhores terem uma noção, o que a gente apresenta no boletim é o resultado final, mas esse resultado, ele é recheado, carregado de muitas e muitas análises, muitos acompanhamentos. Nós temos feito acompanhamento da economia semanal com índices que são usados por Banco Central, por grandes empresas de consultoria, pelo governo federal. O próprio governo do estado fez um boletim da Receita Estadual, muito interessante, está lá no site dele até março, usou dados também que captam essa sensibilidade aí do que está acontecendo na economia. Enfim, chegamos em junho com cenários mais plausíveis, em virtude, então, de definições que antes não tinha em março, né? E a conclusão, como o gráfico está mostrando aí, é uma melhora do cenário C, que era o pessimista, caminhando em direção ao B, que, por sua vez, caminha em direção ao A, e o A, em junho, já está caminhando para uma posição melhor. Bom, aí vem as repercussões, não só em termos de receita, né, e despesa, resultados, como também na questão da despesa com pessoal. Se pegarmos o boletim anterior ainda tinha projeções de descumprimento do limite com caixinha vermelha. Nessa versão de junho, já não temos isso, temos apenas 2 órgãos apresentando ou o limite de alerta ou o prudencial. Isso em virtude de que a RCL, que é a base de cálculo para o limite, em junho melhorou em relação a maio, 1 ponto alguma coisa por cento, e a despesa com o pessoal dos poderes cresceu quase nada. Cresceu coisa de 0,1, 2, 3, 5, a exceção do MP, que cresceu 4%. O TJ foi o que menos cresceu, 0,1%. Então, a gente alia esse crescimento menor, né, quase irrisório, da despesa com o pessoal, e o aumento da RCL, o resultado, então, com os dados até junho, é uma melhora no cumprimento da despesa com o pessoal até final de 2020. Aí entramos no município, e aí, se o Estado, que a gente já estava vindo trabalhando com os dados mensais, reais, o município, nesse cenário, eu considero esse cenário para os municípios o melhor cenário para retratar o que pode vir a acontecer em 2020 com os municípios. Isso por quê? Porque nós tivemos a primeira entrada dos dados dos municípios em 2020, até junho. E isso melhora substancialmente essa técnica dos cenários. Então, o resultado disso foi que as receitas, no conjunto dos 78 municípios, melhoraram em relação ao estudo anterior, as despesas também melhoraram, reduziram um pouco, e o resultado orçamentário, que continua negativo, assim como no estudo anterior, mas houve uma queda, e o cenário C, pela primeira vez, ele não está na casa do bilhão. Bom, qual é o principal... Voltar aqui. O que aconteceu, então? Só foi a entrada dos dados novos que trouxe mais realismo? Também isso. O que aconteceu é que nós pudemos verificar que as receitas dos municípios, de uma forma geral, caíram desse trimestre, segundo trimestre de 2020, em relação ao segundo trimestre de 2019. As receitas recorrentes, aquelas que normalmente eles têm. Então, para a receita, no final, ter tido uma melhora, significa que a ajuda da União, de novo, fez a diferença também nos municípios. Esse é um dos motivos, então. Observamos também que, de uma forma geral, as despesas cresceram ou pouco, ou algumas até tiveram queda. Tem alguns outros municípios que cresceram muito, mas, enfim, eu estou falando do conjunto da obra. Com isso, aliando esses 2 fatores, né, a gente consegue, então, entender o porquê do melhor comportamento das receitas, das despesas também, o do seu resultado.
Outro fato que traz mais realismo também aos municípios, na questão da despesa com pessoal, da LRF, é que os dados, é a primeira vez no cenário dos municípios que nós estamos usando os dados de 2020. Todos os estudos cenários, até o último, usaram os dados dos municípios com base em 2019, uma RCL 2019, quer dizer, dados que ainda não tinham nenhum efeito do início do ano, quanto muito menos do efeito da pandemia, das finanças. Então, esses dados atuais, até junho, já incorporam todas essas correlações de fatores econômicos, né, e fiscais, e aí a gente consegue mais realismo nessa projeção da despesa com o pessoal dos municípios, que então, eu pus um antes aí, de maio, e o atual, a gente já vê uma sensível melhora também na condição do resultado dos municípios. Então, volto a dizer, teve uma queda generalizada das receitas dos municípios, a ajuda da União, então, fez a diferença aí. E, de uma forma geral, as despesas com o pessoal não subiram muito, alguns subiram muito, sim, mas nós tivemos até certas reduções nas despesas do pessoal do segundo trimestre de 2020, mostrando aí o compromisso de vários gestores já com a sustentabilidade fiscal dos municípios. Finalizo a minha fala, abrindo depois aí para perguntas, uma imagem interessante que a gente leu, nós trouxemos para cá, que a descida foi de elevador, quer dizer, foi uma queda livre. E agora a gente está subindo de escada, subindo de degrau em degrau. É importante frisar a cautela que ainda é exigida de todos os gestores. Não é porque estamos subindo degrau, graças a Deus estamos, mas que abrir mão dessa responsabilidade. Estamos ganhando alguns rounds, mas não acabou, né, a luta ainda. O apito final, né, o gongo final não foi batido. É necessário, então, esse compromisso dos gestores, e aí, no caso dos gestores municipais, eu vou reforçar o que o Liubiana já disse, de a entrega dos dados mensais ao Tribunal de Contas, além de ser uma obrigação, acima de tudo, cada gestor está contribuindo com o seu próprio município, uma vez que o tribunal tem entregado esse trabalho, colocado à disposição um trabalho de qualidade feito por auditores com experiência, com conhecimento, agregando um valor público aí às instituições e colocando à disposição dos gestores.